A vida para um crente não é o que ele tem de maior, não é o que ele tem de melhor, não é o seu bem maior. Se você pensa assim, você está errado. Você está errando o alvo. E isso, inclusive, pode explicar alguma espécie de pânico, temor, angústia, apenas pela possibilidade de ser contaminado pelo Covid-19 e vir a falecer. Nós estamos diante de um cenário de pessoas alarmadas, de pessoas desesperadas. Por quê? Talvez você tenha aprendido que o maior bem que temos é a vida. Que a vida deve ser preservada acima de tudo. E mais uma vez, ratifico, isto é um erro. A glória de Deus é que deve estar em nossa vida como o nosso maior bem, acima de tudo. Logicamente que eu não desejo que ninguém seja irresponsável com a sua própria vida. Nossa vida é valiosa. Deus nos dá instruções a respeito dela. Mas o outro extremo é tão perigoso quanto. O extremo de preservar a vida a qualquer custo. Nós não devemos ter tanto medo assim de perder a vida se de fato for para glorificar a Deus. A questão sempre vai ser se nós estamos glorificando a Deus ou não com aquele ato. Estamos sendo covardes ou estamos sendo responsáveis? Esta é uma questão muito difícil, muito tênue para que possamos analisar. Mas precisamos lembrar que a vida não é mais importante que a missão de Deus para nós. A vida não é mais importante do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida não é mais importante do que Deus. Se a vida fosse a maior missão que temos, se a nossa maior missão fosse preservar a nossa própria vida, Jesus teria pecado ao decidir morrer por nós. Porque Jesus decide ir à cruz? Porque existe algo maior do que a vida. A vida eterna. A glória de Deus, de fato, deve receber de nós o seu verdadeiro valor. Já ouviu falar nos mártires? Praticamente, todo cristão acaba em algum momento ouvindo falar sobre eles. Se trata de homens e mulheres de Deus, que perderam a própria vida por causa de Cristo. Mas, se a vida é o nosso maior bem, o nosso maior valor, eles pecaram também. Eles erraram também. Eles deveriam ter se prostrado diante de César. Deveriam ter negado a Jesus, já que a nossa vida deve ser preservada a todo e qualquer custo. Entende? Está percebendo o tamanho do erro? Nós temos nos tornado idólatras da vida, idólatras da saúde. Vivemos para ter saúde, vivemos para preservar a vida, quando no final das contas, Deus nos chama para levar uma cruz, para caminhar para a morte, para desgastar a nossa vida na obra em favor do perdido.